Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Saúde na TV. Hoje recebendo um médico há mais de 35 anos na profissão, por demais conhecido em Caxias e também em Farroupilha. Tem muitos clientes. É um médico muito conhecido, ativo nas redes sociais também, casado com uma farroupilhense. O sogro fala muito bem dele. Estamos falando do Dr. Dorval de Andrade Tessari. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma satisfação ter o senhor no nosso estúdio. Tenho certeza que não vai ser a primeira nem a última, né? A primeira com certeza, a última primeira é. A primeira sim. Não ser, é a primeira, mas não será a última, porque os seus conhecimentos é para vários programas. Deixa o senhor dar o seu primeiro oi aqui na Câmara 3 e bem à vontade falar o que o senhor quiser. Obrigado, Jacira, ao convite de estar aqui e estar falando a toda essa população que aprecia esse canal. Para mim é uma honra muito grande estar em Farroupilha. Legal. Eu me lembro que quando eu era criança e eu passava por Farroupilha, indo em direção a Porto Alegre, dizia assim, volte Farroupilha. Uhum. Daí eu pensava, meu Deus do céu, que cidade. Mas não vou, não quero passar por Farroupilha. E o destino me traz uma menina que eu tive a oportunidade de conhecer, casei com a Cláudia, e além de ter a Cláudia como esposa, eu tenho uma grande família, a qual eu respeito aqui, que é o seu Cláudio, a dona Clair, que eu sou eternamente gratos a eles, porque no período no qual eu e a Cláudia tivemos digamos assim, um contratempo na nossa vida, que foi um incêndio da nossa casa. Opa, teve uma fatalidade em Caxias? Sim, foi totalmente destruído. Uhum. E o seu Cláudio e a dona Clair abriram as suas casas, a sua casa, para que a minha esposa, que é a filha deles, certo, mas é a minha esposa, tá certo, juntamente com uma cachorrinha que nós tínhamos, e nós vivemos durante 5 meses na casa do seu Cláudio e da dona Clair. Olha só que bacana. Frente a isso, eu não tenho como não expressar a minha gratidão pública ao seu Cláudio e à dona Clair. Que bacana. E a esse povo que hoje eu posso dizer como é gostoso Farroupilha. Viu só que bom, né? A vida muda. Antes o senhor considerava nós o grande bairro de Caxias. Hoje nós consideramos Caxias o nosso maior bairro. Pois é, quando eu era criança, eu vinha comer aqui no Santa Rita. Santa Rita. Comprava ovada e figada ali atrás. Uhum. Então são lembranças que eu tenho bacana, de Farroupilha. Casei em Farroupilha. Na matriz? Não, ali do lado do Santa Rita. É uma igreja tradicional também. Exatamente. Então hoje eu sou uma pessoa muito feliz, moro em Caxias por uma questão de trabalho, amo Caxias do Sul, com certeza. Claro. Nascido e criado, né? Nascido e criado. Família também de Caxias? Tessari, sim, Tessari. Meus pais, meu pai faleceu ano passado. Opa. E a minha mãe tem 81 anos, está bem, dentro daquilo que é possível. Certo. Mas eu sou um caxiense de nascimento, de criação, fui morar fora, e eu posso dizer que eu sou um caxiense também por opção. Por opção, isso é bonito. Porque eu gosto de Caxias do Sul. Isso é bonito. Eu brinco com os gringos aqui, que eu já chamo de gringo no bom sentido, né? Que eles vão ter que me engolir, porque eu escolhi Farroupilha para viver. Faz 35 anos, sou porto-alegrense, né? Então eu escolhi, então eles têm que me engolir, porque eu escolhi. Tem muitos que ficam aqui que nunca tiveram a opção de querer sair, né? Tamo junto nessa. Assim, optar é uma grande oportunidade, uma grande experiência de vida. Exatamente. Eu estou aqui porque eu opto por estar. Bom, bem legal, não tinha ouvido essa aí. Doutor, além de ser um médico há 35 anos, qual é o seu hobby na vida? É trabalhar e estudar, pelo jeito? Tu vai me dizer assim, qual é o meu grande hobby? Tá bom, isso. O meu grande hobby é ler. É ler? Eu me lembro quando, com os meus pais, nós fomos, e eu acredito que deve ter sido na Páscoa,
os meus pais foram convidados para ir na casa de uns amigos na cidade de Tramandaí. E no final da tarde nós fomos para a praia e na volta, eu entre o meu pai e a minha mãe, eu olho para trás e leio a placa de um carro. Eu me lembro como se fosse ontem. Não lembra a idade, mais ou menos? 7 anos. 7 anos. Estava avançado para a época já. 7 anos. E aí eu li Tramandaí. Uhum. E aí a minha mãe disse, Dorval não é Tramandaí, é Tramandaí. Então eu me lembro da minha primeira palavra que eu li na minha vida. Olha que bacana. E hoje, todas as vezes que eu pego um livro, que eu leio, que eu interpreto, que eu vivencio, eu agradeço a Deus. Ter um cérebro intacto. Agradeço a Deus dos meus pais me darem força para ter estudado. Que bacana. E de ter me tornado aquilo que eu me tornei. Qual era a profissão da mãe e do pai? O pai foi motorista de caminhão. Olha só. A minha mãe, ela trabalhou numa empresa. Ela era contramestre ou gerente, alguma coisa, tinha uma malharia. Né? Quantos irmãos? Eu tenho mais um irmão, ele é 7 anos mais novo, ele também é médico. E como é que os pais conseguiram, com essa profissão, dar um estudo de um médico que é tão caro? Eu acho que muito esforço e sacrifício. Com a minha mãe eu nunca tive muita conversa, assim, no sentido, tu tem que estudar e acabou. Sabe? Era a regra. Não tem. Era outro tempo também, eu nunca tive essa história, assim, de fazer de conta que eu fazia as coisas. Certo. Na casa dos meus pais, e principalmente a minha mãe, ela determinava. E eu chegava em casa, por exemplo, depois da aula, e ela dizia assim, primeiro o dever, depois o divertimento. Era general, mãe, hein? E ainda hoje é. E o pai era motorista e viajava bastante? Ele viajava, fazia Porto Alegre. Ele não ficava tanto tempo longe. O pai dormia todos os dias em casa, né? Mas assim, foi com muito sacrifício, né? Sim, foi com muito sacrifício. Mas o doutor estudou na Federal? Não, eu estudei na Universidade de Caxias do Sul. A faculdade? Na faculdade, e depois eu fiz a minha especialização no Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que é renomada, né? Sim, sim. Naquela época, o Instituto de Ginecologia, ele era considerado o maior instituto do Brasil do estudo da ginecologia. Apesar do problema político do Rio de Janeiro, muitas universidades famosíssimas. Pitangui é um exemplo e outros tantos, né? Mas nós estamos falando, Glacir, de um momento que o Rio de Janeiro... Veja, eu estudei lá em 80 e poucos. 80 e poucos, ele foi até 20 e poucos anos antes, era a capital do Brasil. Exato, tudo era lá, né? Então, assim, a vida artística, a vida cultural, tudo. A política acontecia no Rio de Janeiro. São Paulo era... São Paulo trabalhava, pô. Exatamente, né? Então, assim, eu consegui pegar a última parte desse lado meio que romântico do Rio de Janeiro. Eu consegui viver esse momento. Mas hoje é um outro departamento, é uma outra história. Mas voltando à questão, assim, como é a questão de ter 2 filhos formados médicos, né? O estudo, apesar de que o meu pai não tinha muito estudo, a minha mãe também não, mas eles determinaram que assim seria para os filhos. Que bacana. Missão cumprida. Missão cumprida. Né? Que bacana, né, doutor? Isso é um orgulho para a gente, né? Sim, sim, sim. Orgulho. Hoje, assim, meu pai não está mais junto a nós fisicamente, presente, mas eu trago o nome dele, Tessari, com muito orgulho, porque eu também represento um clã. Exatamente. Porque eu sou Dorval do clã de Andrade, do clã Tessari. Legal. Então eu faço parte desse mundo do clã. Como todos nós pertencemos, temos o direito a pertencer a algum lugar. Bacana. Então, assim, quando a gente diz Dorval de Andrade, é da família Andrade, do meu avô,
que eu herdo o nome do meu avô materno, Dorval de Andrade. Quase que virou neto, se o pai fosse... Não, o meu avô... De Andrade. Não, assim, Não, o tá pai certo. da minha mãe era Dorval Rodrigues de Andrade. Tá, Eu pego Dorval de Andrade certo. do clã Tessari. Eu passo a fazer parte do clã Tessari. É uma responsa, né? Sem dúvida. Isso é importante. A gente tem, aonde se vai, nós temos que levar a representatividade do peso do nome. Que é a única coisa que fica de bem maior, né, doutor? Sim, sim. Eu sempre digo, graças a Deus eu também me formei no segundo grau com 57 anos, que eu fui bancário de formação, não tive tempo de estudar, né? E fiz a formação com 62 já para o meu nenê de 6 anos, né? Me formei em gestão pública 2 anos, né? Mas assim, ó, o nome, eu sempre disse para minha filha, que hoje é advogada, tem mestrado e pós, né? Para um humilde cidadão como eu, bancário, fazer uma filha dessa, para mim já estava de bom demais. Mas desde cedo eu dizia para ela, filha, o pai vai deixar estudo para você. Estudo. Porque o resto o pai não tem obrigação e talvez nem tenha condição. Graças a Deus cumpri essa missão. Então, é isso que o senhor me diz, reforça aquilo que a gente passa para os mais jovens, né? Vão estudar e vão honrar o nome, porque isso é tudo, né, doutor? Nome, veja, o nome, quando eu digo eu sou do clã Tessari, eu poderia ser do clã Silva. Sim, com toda a honra também, né? Vão deixar claro, né? Então, assim... Não é uma grife o Tessari, né? É uma carga familiar, né? É um pertencimento. Nós todos temos direito a pertencer a alguma coisa. A um grupo, a uma família, a um grupo de amigos, seja o que for, nós temos esse direito. Isso aí. Dentro disso aí, doutor, a Natalina Agnoni faz um programa aqui de constelação. E ela me chamou muito a atenção pelo seguinte, eu costumo dizer até nas câmeras que eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas a minha maior religião é fazer o bem, porque ele volta pra gente. O mal eu jamais vou fazer, né? Por isso eu me dou o direito de dizer que sou ateu, graças a Deus. E ela, ouvindo alguns programas nela, eu comecei a despertar em mim uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Se eu trago as minhas orelhas, né, o meu nariz, a minha boca, o meu cabelo, os meus sinais, isso vem na minha carga genética. Se vem na minha carga genética, será que eu não trago junto os pensamentos, as emoções dos meus antepassados? Não com essa profundidade que eu não estudo, né? O que o senhor pode passar para os nossos telespectadores com relação à constelação? Como é que o senhor explicaria a constelação para os mais leigos, assim? Veja, nesse exato momento, eu estou ouvindo o ruído de chuva. E para estar ouvindo um ruído de chuva aqui agora, provavelmente deve estar chovendo forte. Sim. E aqui, isso me diz o seguinte, esse é um território de muitas trovões e tempestades. Tentar explicar coisas que nós não temos condições cognitivas de entender, fica complicado. Aonde que eu quero chegar com isso? O universo, ele tem uma idade aproximada de 13,7 bilhões de anos-luz. É muito número, né? É muito número. Nós sabemos absolutamente, ou quase tudo, aquilo que aconteceu do Big, ou do Big. Mas nós não sabemos absolutamente nada do Bang. O que detonou para que houvesse essa explosão. Do ponto de vista de astrofísica, nós temos um universo igual ao nosso, na ordem de 10 na 500 potência. Já pensou? Que o número ficou complicado, né? É absurdo. Então nós não temos condições de saber absolutamente nada daquilo que acontece fora desse nosso horizonte cósmico de 13,7 bilhões de anos-luz. A maior parte da energia existente no universo é escura.
O que existe além desses 13,7 bilhões de anos-luz, nós não temos condições de saber, porque as nossas lentes só vão até ali. Inclusive de coisas que nós não temos condições nem de supor. Que dirá imaginar. Imaginar. Então, existem leis que devem reger esse multiverso que nós não temos acesso. E as constelações familiares, e é uma das abordagens que eu estudo muito, e eu procuro fazer uma correlação muito grande entre neurobiologia e constelações familiares. Explicando para os leigos o que seria a neurobiologia. A neurobiologia, ela nada mais é do que o estudo das estruturas cerebrais, físicas, com as emoções, as vias e as grandes conexões existentes entre esse mundo físico e aquilo que tu sentes e que é abstrato. Que é pelos estímulos que estudar? Pelos estímulos. Mas a questão que tu poderias perguntar o seguinte: o que faz com que um amontoado de células, que é um amontoado de moléculas, que é um amontoado de átomos, passam a deter vida? Ninguém explicou isso e ninguém vai explicar. Então, o que são as constelações? As constelações é uma abordagem não criada, permitida porque Bert Hellinger revele, porque é a natureza que permite ser revelada. Ninguém cria nada, ninguém é detentor do conhecimento e da grife natureza. Ela é dona de tudo, né? Ela é dona de tudo. Então é permitido a pessoa a revelar aquilo que a natureza permitiu ser revelado. Olha só. Então é o inverso do que se pensa. Eu criei, não, tu não criou nada, criatura. Estava aí já, né? Já estava aí. Quer dizer assim, quando tu tem as 3 leis das constelações de direito a pertencimento, da precedência, do equilíbrio de dar e de receber, me diz o seguinte: os povos primitivos já se comportavam dessa forma. Sim. E se tu for estudar a antropologia, tu vai ver que essas leis é o que nos permitiram chegar aonde nós chegamos aqui. Quando tu tem direito a um pertencimento. Segundo, aquele que chega antes tem precedência em relação àquele que chegou depois. E obrigatoriamente tem que ter o equilíbrio entre dar e o receber. Aí que entra, né? Por que nós estamos absolutamente nessa zona mundial? Primeiro, porque o que nós mais sabemos fazer é julgar. Quando tu julgas, tu tira o teu direito de conhecer aquilo que está fora do teu alcance de julgamento. Limitou. Acabou. Eu não tenho mais como conversar contigo. Tá certo. Por quê? Porque se tu limita teu pensamento, tu vai querer o quê? Me dar a oportunidade de falar o quê contigo? Nada. Vamos perder tempo só. Se tu me convida para chegar nesse teu espaço, essa cadeira aqui, ela é tua. Porque tu estás à direita, tu veio antes, e daqui a pouco eu chego e sento no teu lugar. Tu até por educação pode não falar, mas vai ficar desconfortável. A direita já é o certo? A direita é aquele que chegou primeiro. Olha só. E atrás... Foi escolhido aleatoriamente. Mas é uma questão de respeito. Eu escolhi esse lugar. Olha só. Não, quando o senhor chegou, disse: o senhor senta na preta porque a câmara 13 é sua. Pois é, mas eu poderia chegar e ficar desconfortável. Eu entrei bem nesse lugar. Olha só. Mas a câmara 1 é de quem? Era para ser eu falar para ela, né? A câmara 1 é de quem? É da TV. Não, a câmara 1, tu disse. A câmara 3 é minha. Tá certo. De quem é a câmara 1? Seria minha, né? É a tua porque tu chegou antes. Que bacana, doutor. Nós vamos ter que fazer uns 10 programas para botar tudo em dia aí. Tá gostando da conversa, doutor? Muito. Porque eu sou um perguntador.
Eu não sou um jornalista, não sou a minha formação é bancária, então eu tenho que perguntar para as pessoas quem é o teu pai, quem é a tua mãe, o que eles faziam. Daí eu tiro o diagnóstico na hora, porque... Mas então pergunta, estou aqui, estou disponível. E se tem uma coisa... Eu só estou me justificando. É. O que é o Recriar? O Recriar é uma empresa, é um instituto que teve... é o resultado de um sonho da Cláudia. Opa, psicóloga. A Simone Boss, que é sócia, mas é nossa comadre. Psicóloga também? Psicóloga. Uhum. E eu. Uhum. A partir dali, tudo começou em função das constelações familiares. A partir dali... Quem é que começou na constelação primeiro? O Guilhermo Leone, um psicoterapeuta amigo gestáltico, que nós conhecemos, nós fizemos a formação com ele em São Paulo. De constelação? De constelação familiar. Uhum. Nós fizemos a formação com ele e ele é um psicólogo em que ele trabalha dentro da linha da Gestalt terapia. Então ele associou as constelações familiares ao conhecimento da Gestalt terapia. E o que é a Gestalt? A Gestalt é uma linha de psicologia criada por Pius, por Laura e por Pius. Eles são alemães e eles desenvolveram essa linha, principalmente nos Estados Unidos, em que trabalha fundamentalmente o aqui e o agora, onde há uma intensa relação entre o teu viver, a tua experiência, onde o teu corpo te traz a forma como tu deves conduzir a vida. Então é uma coisa muito intensa. O ser humano está buscando mais isso hoje, né, doutor? O ser humano está perdido. Não, olha só, você demorou para dizer isso. O ser humano está perdido. Em determinadas associações, sempre se diz que o ser humano é um selvagem por natureza, que a sociedade o limita nas suas ações. O senhor concorda com isso? Primeiro, o ser humano é um animal. É um animal selvagem. Ok? E eu acredito, creio, mas essa crença, ela não é só ela não foi criada por mim. Existe uma energia, uma força, seja o que for, que vive dentro de nós. E essa força nos dá a possibilidade de nós termos experiência. Ou seja, nós somos instrumentos de experiências para ir incorporando e tendo a transformação. Por isso que o ser humano ele começa a desenvolver o córtex pré-frontal, que é a área cerebral, física, que me coloca na relação com o mundo. Eu comigo, eu contigo e eu com o ambiente. Isso foi evoluindo ao longo da... Sem dúvida. Os primeiros não tinham tudo isso, né? Não tinha. E basta ver, isso é uma coisa assim, quando tu é tomado pelo ódio, tu pode fazer coisas, verdadeiras barbaridades. Mas por que vem a expressão o ódio cega? Porque quando tu é tomado pelo ódio, uma imagem aparece na tua frente e tu só enxerga aquele objeto que tu odeia. E todo o entorno tu perde. Então tu vai com o intuito de destruir aquela imagem. Só que aquela imagem é uma representação da totalidade, mas aquilo não é real. Por isso que tu dizes, o ódio cega. E verdadeiramente cega. Por quê? Porque tu vai, quando tu fecha a lente das relações sociais, que é do córtex pré-frontal, tu libera as coisas mais primitivas, que é a fuga ou o ataque. E aí tu te dispara com uma quantidade enorme de hormônio. A adrenalina vai para destruir. E aí depois a pessoa se dá conta, que besteira que eu fiz. E dentro da constelação tem alguma explicação que é a maior dúvida do ser humano? Morreu, apagou
Ou essa energia vai para onde? Que a constelação consegue passar isso? Tem estudo? As constelações, eu acho que elas estão num momento, num divisor de águas. As constelações familiares é uma técnica espetacular. O grande problema quando tu utiliza a técnica e tu traz o misticismo junto. É como tudo na vida, né? Uma Ok. misturada, daí complica tudo. Então, assim, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Eu estudo, trazendo a fundamentação de cada movimento das constelações familiares, para quê? Supondo algum colega chega e diz assim, vem cá, Dorval, tu é médico, tu faz constelação familiar? Faço. Que explicação que tu tem? Eu disse, bom, então agora tu vai sentar comigo. Eu tenho 200 livros. Tu vai ter que ouvir. Agora tu vai ter que me ouvir. Para tu dizeres qualquer coisa ao meu respeito, primeiro tu vai ter que me ouvir. Sim. Porque... E eu vou te explicar. Porque os médicos antes não aceitavam nada fora da medicina, né? Hoje já tem várias linhas, né, de estudos que incentivam até algumas coisas diferentes, né? Hoje nós temos a questão das práticas integrativas, que já é uma lei do Ministério da Saúde, que fala sobre hipnoterapia, constelações familiares, aromoterapia e tal. Bom, aí as pessoas dizem que não funciona. Bom, então, primeiro vai estudar. Boa. Primeiro vai estudar para não falar besteira. Mas vamos pegar uma coisa que se chama aromaterapia. Aromaterapia. Tá? O que é aromaterapia? Tu pega uma substância que ela é volátil e ela entra pelo nariz. E o nariz ele tem uma conexão direta com o cérebro. E ele faz uma conexão junto com a amígdala. E a amígdala vai fazer uma conexão com o sistema límbico. Então existe uma associação entre aroma e lembranças e memórias. Então, quando, por exemplo, tu é descendente de que... Gomes veio de Portugal, que veio da Espanha, que veio da Síria, que veio de... Ok. Então, assim, por exemplo... Bota português. Tu quer dizer, eu vou te dizer uma situação. Não tem, para mim, comida melhor do que a massa com o molho de tomate. Italiano puro. Puro. Então, quando eu sinto esse cheiro, eu me reporto à minha infância. E é uma coisa prazerosa. Então, tu pode fazer associações de aromas com emoções e que te possa trazer tranquilidade. Quando tu vai para a sauna e as pessoas vão para a sauna e queimam eucalipto, para desobstruir. Não é só isso, porque quando tu está queimando, tu está colocando o odor do mato. Uma coisa primitiva de onde nós viemos. Está no DNA nosso. Está no nosso DNA. Então tu conecta. E qual é o problema de tu propor para uma pessoa que faça um relaxamento em que tu coloque uma música que vai fazer conexões com lembranças. Que traz alegrias, né? Que traz alegrias. Isso só cura, né, doutor? Só pode curar, né? Vem cá, tu acha que tu precisa ser cientista para se dar conta disso? Mas antes não se aceitava isso, né? Pois mas é que... O médico que receitava os remédios fora, assim, não, isso aí não funciona, né? Eu acho que aí, é um outro... É um outro departamento, por quê? Porque tem muita gente fazendo coisas... E entra na... que tá... Como é que eu vou te dizer? Que se aproveita da ignorância para ganhar dinheiro. Sim. Que nem os pastores que vendiam aquelas coisinhas lá que, né? É triste isso, né, doutor? Então, faz assim, parte da... É nisso que... Sim, então, assim, entendi. eu sempre tenho muito cuidado de falar sobre isso. Tá certo. Porque é um terreno muito delicado. Sim, a gente sabe. E o Recriar, então, é uma instituição é um sonho que está dando certo, realidade, né?
que ensina constelação familiar, gestalt terapia e psicossomática. E hoje o senhor faz cursos online também? Sim, hoje, o ano passado, em função da pandemia, nós paramos todas as nossas atividades presenciais. Todas. Inclusive a de médico não, né? Não. Essa não tem como parar. Não. Mas assim, de ensino. E aí nós fomos para a modalidade online. Isso nos permitiu a ter uma propagação do nosso nome pelo Brasil violentamente exponencial. Muito forte. Porque o senhor tem conhecimento, tem experiência, são 35 anos de estudo, né? E é um leitor voraz, então dá credibilidade, né? Digamos assim, eu não falo aquilo que eu não sei. É isso aí. Se tu me perguntar uma coisa, eu posso, olha, eu não sei te dizer, não tenho ideia. Vou estudar. Ou posso dizer, isso não me interessa, e eu não vou estudar porque eu não quero estudar, porque eu não tenho obrigação de estudar. É isso aí. Porque o bom é que chega uma determinada idade que tu faz aquilo que tem vontade. Tamo junto. Sabe? Não quero, não faço, pronto. Doutor, eu uso uma prática que de muito tempo, né, principalmente quando eu entrei na política e já saí, né, que revendo meus guardados, que eu sou um bom arquivador de papel também, porque eu era bancário, né, na saída do banco, eu abri o Bradesco em Farroupilha aqui, né, na despedida, eu fiquei 1 ano e pouco aqui, me deram um cartão onde dizia assim, leal, sincero e educado. Cara, aquilo ali me tocou de uma maneira, assim, depois de mais de 20 anos, quando eu li aquilo ali, que eu fiz uma vírgula e botei, agora indignado. Então, assim, quando chega a idade, chega um ponto que a gente é o que é. Por que indignado? Porque eu já não, assim, eu sempre fui muito, o bancário não pode falar, o bancário não pode dar entrevista, o bancário, porque o Banco Bradesco, no caso, criado do seu Amador Aguiar, ele tinha uma regra, assim, que o pessoal dizia que era dos padres, tudo, que ele era muito, nós acreditamos em Deus, era o símbolo do Bradesco, né? Ele era um homem muito religioso, né? Então, não se podia dar entrevista, porque se desse uma entrevista, o jornalista normalmente destaca aquela frase que vai vender, que é onde tem sangue, onde tu fala uma hora de uma coisa boa, ele destaca aquilo que, né, para criar a polêmica, né? Então, eu sempre fui muito recluso nisso aí. A partir do momento que eu passou um pouco da vida, assim, que eu tive algumas experiências, como a perda da esposa, a família vai indo e a gente vai, graças a Deus, vai ficando, né? Eu sou um caso raro de ser viúvo, normalmente as mulheres que são viúvas, né? Então eu me indignava com as coisas erradas, que eu achava errado, né? E aonde a maioria dizia que era errado, mas ninguém falava, né? Então eu comecei a ficar indignado e falar. Então eu chamei 2 prefeitos mentirosos, nenhum me processou. Eu pedi o impeachment de um prefeito recentemente. A primeira, em 85 anos, eu fui o causador do pedido de impeachment. Então eu já tenho alguns rótulos assim que eu era considerado louco na cidade, né? Mas por dizer aquilo que eu achava que era, né, verdade. Então aí me tornei indignado com aquilo que eu achava que tinha que ser, né? O bom dessa história toda é que o entrevistado entrevista o entrevistador, né? Estamos entre amigos. Isso, sente à vontade. Estamos entre amigos. Né? Por isso que é bom, por isso que eu gosto, doutor, antes de começar a entrevista, a gente bater um papo que nem a gente fez, né? E a gente viu que a gente tem muita coisa em comum, né? Inclusive de participar de entidades, essas coisas, né? Então, por isso que eu disse, logo no começo, essa aqui vai ser a primeira, mas não vai ser a última, né? O senhor sabe há quantos minutos nós já estamos aqui oficialmente no ar? Há 33 minutos e 34 minutos nesse momento. Nós vamos encerrar hoje, porque eu tenho certeza que mais de que 30 minutos o povo normalmente não gosta de ficar sentado na sala, né? Mas nós temos o YouTube, temos o Face, que a gente dá essa possibilidade das pessoas ir tomar banho e assistir uma palestra sua, que eu considero uma palestra que o senhor deu aqui, né? E o convite fica aqui, ao vivo, né? Que é gravado. O senhor terá a porta aberta quando quiser, doutor. Quando quiser, porque o senhor tem conhecimentos que... E a outra coisa que eu adquiri ao longo dos 67 anos, que eu desafio a pessoa com o conhecimento que o senhor tem, que o senhor já sabe disso, muito mais que eu, que quem tem o conhecimento que o doutor tem uma obrigação muito séria. Passar esse conhecimento para as pessoas que ainda não
não se despertaram de muitas coisas. Concorda com isso, doutor? Concordo. Eu acho que isso é importante, né? Porque hoje eu estou como médico, já há 35 anos, não faço mais obstetrícia, mas faço ginecologia e trabalho dentro da psicossomática. Mas o meu grande prazer hoje é entender o ser humano e tentar diminuir fazer com que as pessoas diminuam os seus sofrimentos. E, consequentemente, eu diminuo o meu sofrimento. Né? Bacana, bacana. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço a todos. E como é que é teu nome? É o Bruno, é o nosso Obrigado, cinegrafista. Bruno. E um abraço a todos. Tá bom, muito obrigado.